Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 27 de setembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o turismo em Pernambuco. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir conosco, responder a nossa pergunta de hoje, também mandar a sua dúvida sobre o tema e muito mais. Só lembrando que o nosso programa hoje, ele está imperdível. E viajar é um dos maiores desejos dos brasileiros. Para muitos, a vontade de conhecer novos lugares não passa. E nesta época do ano, nesta época de sol, de calor, as praias são os destinos mais procurados pelos viajantes. E quando se pensa em praia, o Nordeste logo vem à cabeça, com praias de águas quentes e opções de diversão para todos os gostos. O litoral pernambucano é um dos mais procurados pelos turistas. Aqui tem passeios de jangada, tem o catamarã e também mergulhos, além de surf, stand-up e windsurf. Quem quer fazer algo diferente durante a viagem também pode se refrescar em cachoeiras e fazer um rapel. São inúmeras opções e para nos ajudar a explorar mais este tema, vamos conversar no nosso estúdio com o Antônio Mendes, ele que é gerente de estruturação do turismo da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura do Recife. Também vai nos ajudar a compreender mais sobre o tema o David Rodrigues, ele que é proprietário da empresa Rota Turismo e Lazer. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas antes vamos fazer uma viagem. Essa viagem começa ali na cidade de Olinda e se encerra no Marco Zero da capital pernambucana. E quem vai nos guiar nessa viagem é o repórter Jedson Pontes. Confira! Quando o assunto é turismo, Pernambuco é destaque. O estado é conhecido pelas suas belas praias e diversos museus. E não é preciso ir muito longe, não. Próxima à capital tem várias atrações. O Centro Histórico de Olinda, por exemplo, fica a 8 quilômetros do Recife. E é uma viagem pela história, andar pelas ruas e ladeiras da cidade. Nós paramos para conhecer o Museu Regional de Olinda, que fica na Rua do Amparo. O espaço permite que o turista tenha uma visão de como eram as casas dos séculos passados. O acervo é composto por mobílias, louças, pratarias e peças históricas. A entrada custa apenas R$ 2 e o equipamento funciona de terça a domingo. O museu é um prédio histórico, situado numa rua muito importante de Olinda, que é a Rua do Amparo. Então, esse museu é um museu do século, a casa é do século XVIII. O museu foi inaugurado em homenagem a 400 anos de fundação de Olinda. E ele guarda peças do século XVII, XVIII e XIX. Inclusive, uma das peças mais importantes do museu é o armário que pertenceu ao Senado de Olinda. Então, esse é um dos carros-chefe do museu, que é uma peça antiguíssima, eu acho que é uma das mais antigas do Brasil. Outra atração à parte em Olinda é o Alto da Sé. O espaço é repleto de artesanato. A feirinha reúne todo tipo de arte e também tem a boa culinária. Não dá para passar por aqui sem antes provar a famosa tapioca da Sé. Olha, quem vem em Olinda tem que comer tapioca. Quem vem para Pernambuco tem que comer tapioca, porque a tradição de Pernambuco é a tapioca no Alto da Sé, em Olinda. Passa em Recife e venha para Olinda comer a boa tapioca, na barraca da Bia. E quem vai para a Bahia vai comer acarajé. Um dos pontos mais altos da viagem, sem dúvidas, é o elevador panorâmico. Aos finais de semana custa R$ 8 passar meia hora admirando essa paisagem. E foi assim que encontramos o Pablo. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e aproveitou as férias para mochilar pelo Nordeste. Estou achando maravilhoso conhecer o Recife, também Olinda. É uma região que eu ainda não conhecia, e aí nas minhas férias acabei cogitando a possibilidade de vir. Vi e estou gostando muito assim, de poder conhecer e de saber um pouquinho da história, não só de Pernambuco, mas também do país, já que a história brasileira, sem dúvida alguma, passa por Recife. Mochilão, comecei por Natal e fui descendo a costa litorânea, e aí fico
pelos próximos 10 dias, mais ou menos, aqui no Nordeste. E aí, parada obrigatória, sem dúvida alguma, em Recife e também em Olinda. Daqui de cima a visão é privilegiada, dá para ver toda a orla da cidade. Depois de andar pelas ladeiras é um ótimo local para descansar. Inclusive dá para ver um pedacinho do Recife. E é para lá que nós vamos agora. Já o Recife Antigo dispensa apresentações. A histórica Rua do Bom Jesus recebe grupos de turistas diariamente. Bem perto fica o Marco Zero, um espaço para desfrutar da companhia dos amigos. O lugar abriga o Centro de Artesanato de Pernambuco. Do outro lado, vários restaurantes no Armazém do Porto. Aí também vale a pena conhecer as pontes do Recife através do catamarã. Bem, só um pouco do que a gente vai mostrar hoje aqui no nosso programa. Você conferir um pouco mais, né, sobre as opções de lazer, tanto no Recife quanto em Olinda. Daqui a pouquinho teremos muitas outras opções, mas agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do Assunto do Dia. E você sabe como é que você participa? Então, vou te explicar a partir deste momento. Olha só, vamos lançar a partir de agora a nossa enquete. Você vai ligar para a gente e responder a pergunta de hoje. Venha interagir conosco. Hoje, Dia Mundial do Turismo, você não pode deixar de participar aqui do nosso programa. Vamos viajar juntos nesta edição do programa. A enquete de hoje é a seguinte, olha só. Você vai ligar para a gente para responder se você costuma visitar os pontos turísticos da sua cidade. Sim ou não? Liga pra gente, a gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Participa também através da internet, o nosso espaço é lá no Facebook, a nossa fanpage é o facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet. Deixa seu depoimento, deixa também sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. 99418-1206 é outro canal de comunicação, é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua dúvida, quantas dúvidas na verdade você tiver, que daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, a atividade turística de Pernambuco ela vem apresentando um bom desempenho diante de um cenário nacional de retração. Para o setor, de acordo com a pesquisa mensal de serviços, realizada ali pelo IBGE, no primeiro trimestre deste ano, no estado de Pernambuco, o crescimento no índice das atividades turísticas foi de 6%, superando os estados como Bahia e também o Ceará. E o próprio país também, que registrou ali uma queda de 7%. Os números da receita gerada pelos serviços ofertados, isso pelas empresas que desempenham atividades turísticas, também sofreram um impacto muito positivo. No acumulado dos 3 primeiros meses do ano, Pernambuco apresenta ali um índice de 12%. Então, vamos entender mais sobre o tema, vamos explorar mais esse tema nesse dia tão importante, mas primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Antônio Mendes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. A gente aqui agradece pelo convite, Valdo, agradece também, uma oportunidade muito bacana de conversar com todos os telespectadores a respeito do turismo aqui na cidade, não só de Recife, mas falar um pouco do incremento que o turismo vem tendo aqui no nosso estado. E é muito bacana para a gente ter a oportunidade de mostrar e compartilhar com todo mundo quais são as ideias, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pretende fazer e fazer isso junto com a população, para a população e fazer do turismo, né? Ele nos dá tanto orgulho aqui na nossa cidade. Também queria dar boas-vindas aqui ao David Rodrigues. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu aqui agradeço tanto a vocês a oportunidade de mostrar o trabalho e a cultura que a gente tem em relação ao nosso turismo. Pernambuco ele é rico, querendo ou não, e uma cidade muito multicultural. E a gente precisa, sim, mostrar para o telespectador a importância que tem o turismo, a importância que tem todas as culturas nas cidades, nas nossas regiões, região do litoral. E fica aqui a oportunidade de estar abraçando a ideia, né, do turismo para que a gente realmente cresça cada vez mais um índice em relação ao percentual. Muito bom falar sobre o turismo, nesse Dia Mundial do Turismo também, e trazer boas notícias. A gente acabou de explicar, né, essa pesquisa, mostrar o resultado dessa pesquisa, onde Pernambuco ele anda ali na contramão
da realidade até nacional. A realidade nacional foi uma retração de mais ou menos ali 7%, né? Registrou uma queda nessas atividades turísticas. Pernambuco houve ali um aumento, né? Registrou um aumento de 6%. É uma notícia muito boa para começar o nosso bate-papo. Então, Waldson, isso realmente é uma notícia excelente. Eu acho que nada acontece ao acaso, isso é tudo fruto de muito trabalho. Eu acho que o secretário de Governo do Estado do Turismo e Esporte, o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, o nosso querido Felipe Carreiras, assim como a nossa secretária da cidade, né, de Turismo, Esporte e Lazer, Ana Paula Vilaça, eles têm empreendido já há muito tempo um trabalho hercúleo para a gente tentar melhorar os indicadores de turismo. E eu acho que a gente sempre, como secretaria, é apontado a olhar para o turismo em 3 pilares, né? O pilar da promoção, da estruturação e da qualificação. Tem sido realizado um trabalho muito bacana para a gente estruturar esses 3 pilares. E só para você ter uma ideia, só agora no mês de julho, não é, 500 mil passageiros circularam pelo aeroporto Gilberto Freire. Isso, quando a gente compara com o ano passado, isso dá um aumento de praticamente, comparando com 2016, de 10,5% de incremento na circulação de passageiros aqui no estado. Isso, como você mesmo falou, Waldson, assim, é extremamente importante porque mostra que, embora a gente esteja num país com crise, onde a gente fala com crise, a gente observa que a cadeia produtiva do turismo, ela se ressalta, ela alimenta e movimenta. Só no estado de Pernambuco, só complementando um pouco dos números que você acabou de falar, não é? Praticamente ela representa 4% do PIB. Isso é um incremento de praticamente 6 bilhões por ano só injetados com turismo. Então, a gente fica muito feliz com esses resultados. Recife hoje tem uma conectividade praticamente com o mundo inteiro. Nós temos, hoje Recife é ligada, tem uma conectividade com 9 países direto, ponto a ponto. Até o final de outubro serão anunciados mais 6 novos voos, ou seja, Recife passa disparada à frente como a porta de entrada, não é, do turismo para o mundo. Então a gente está literalmente de portas abertas, de aeroporto aberto, serão 15 voos, a gente vai ter a oportunidade de viajar para Munique direto, como já viaja para Madrid, como já viaja para Buenos Aires, e isso é muito bacana. A gente tem percebido que o incremento, por exemplo, do voo de Buenos Aires, para Buenos Aires da Argentina, tem trazido para cá novos turistas, aberto novas possibilidades, e às vezes os voos eles vêm para cá emissivos, com 80% de turistas e de estrangeiros para cá, o que traz mais qualidade, recurso, renda e, logicamente, para eles conhecerem isso que a gente chama das nossas belezas naturais e aquilo que a gente chama de turismo da nossa cidade, isso é que é importante. A gente falou, né, da importância dessa questão de explorar as praias, né, quando os turistas eles chegam, já pensam nesse litoral tão rico do nosso estado, mas não é só o litoral, o nosso turismo ele não se resume só ao litoral, não é isso, David? É isso mesmo, é bem interessante quando a gente começa a abrir as portas da nossa cidade e a cultura em si. E a gente também presta muito e se prende muito aos litorais, praias. Mas a nossa cultura, desde a região Nazaré da Mata, né, o caboclo de lança, os caretas de triunfo, os papangus de bezerros. Então as cidades ela tem uma cultura bem interessante. E o que a gente faz justamente é isso, atrair esse turista para mostrar essa cultura diversificada. Pernambuco ele é vamos dizer assim, ele é um estado multicultural em todos os sentidos. Parte desde a culinária e desde o turismo em si que a gente acrescenta. Você chega em Triunfo, aquela beleza, aquele frio gostoso, né? Você pensa que está numa cidade do sul, até mesmo em outro país. Esse ano mesmo, em Triunfo, a gente, nas nossas atividades, tivemos a contemplação de ter vamos dizer assim, a percepção de uma cidade fria, de aproximadamente 10 graus de temperatura. Você chega a Gravatá da mesma forma. Então, saindo daqui do interior de Pernambuco, vindo para aqui, para as regiões, você tem Bonito, contemplando as belezas das cachoeiras, fazendo trilhas ecoturísticas, rapel. Saindo daqui, a gente tem as praias também do litoral norte, né? Então, assim, é uma diversificação de locais que a gente tem e abrange uma certa determinada parte das nossas regiões. Por incrível que pareça, o turista quando chega aqui até imagina que só vai vivenciar praias. Mas aí a gente leva ele para contemplar também um pouco do nosso agreste, um pouco do nosso sertão, onde as práticas de atividades de esportes, de aventuras que a gente faz, como Venturosa, que é a Pedra Furada,
lá um monolítico de aproximadamente 75 metros de altura, onde a gente faz as práticas de rapéus, descida, de esporte de aventura, e também a presença de pinturas rupestres. Lá a gente vivencia isso, um pouco de história. Saindo daqui, indo para Santa Cruz, né, a gente tem a Serra do Pará, onde tem acomodações de rochas, e lá também a gente observa as características rupestres, onde passaram, né, no caso a nossa espécie, o Homo. Então, assim, é uma região que tem várias atratividades, várias oportunidades de você vivenciar. Tem gosto para tudo, realmente. É um estado muito rico para ser explorado, né? Principalmente pelos próprios pernambucanos. Existe muito, né, essa questão do incentivo à exploração de Pernambuco, conhecendo Pernambuco. O recifense também conhece a própria cidade? Existe um incentivo da própria prefeitura para meio que explorar, né, o recifense explorar a sua própria cidade? Então, Walterson, eu acho que quando a gente pegou essa gestão, né, da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, a secretária Ana Paula, eu acho que a gente recebeu uma orientação muito forte, muito bacana do nosso prefeito Geraldo Júlio, que era que a gente pudesse trazer esse sentimento de amor pelo turismo para o recifense. E aí a gente entende que esse sentimento de amor ele é construído, logicamente, por uma série de vertentes. É muito fácil a gente observar, certamente, principalmente nas camadas da população que faltam condições financeiras ou econômicas, não é? Às vezes a dificuldade é muito fácil perguntar, como eu já perguntei em alguns momentos, você já foi ao shopping, já foi à praia, já foi a alguns lugares. E aí eu acho que a gente começou a pensar sobre isso e dessa maneira, e começar de forma muito criativa. A gente está vivendo um período de crise, a gente está vivendo um período de muita contenção econômica, de muito contingenciamento, logicamente. Mas aí a gente tem usado da criatividade, principalmente, Walterson e Davidson também, desse nosso desejo que a gente tem de fazer uma cidade cada vez melhor para a gente mesmo. E é olhando para esse turismo, é olhando para isso que a gente quer viver e vivenciar a cidade de certa forma. Então a Prefeitura ela tem criado uma série de programas, como por exemplo o Recife de Coração nos Bairros, ações e festivais de esporte, de lazer, que estão espalhados por toda a cidade durante todo o ano, cujo objetivo é fazer a gente olhar não apenas para os pontos turísticos mais específicos, mas entender, assim como bem falou o Davidson, que não só tem praia, que não só tem cultura, mas a gente tem uma série de manifestações culturais, uma série de atividades, por exemplo, ou atrações nos bairros que possam acontecer, que a gente pode explorar, não é, de forma muito positiva, logicamente, e entender isso. Para você ter uma ideia, para comemorar um exemplo disso, a gente tem vários outros, mas para comemorar o Dia Mundial do Turismo, uma das ações, a gente tem um único dia, mas a gente passa a semana inteira comemorando. E o que a gente quer deixar muito claro para a população é que a intenção de se comemorar uma semana não é apenas para que fique uma semana. É preciso deixar um legado para a comunidade, é preciso deixar um legado para a cidade também. E aí, assim, só para entender, a gente tem os vivas, né? É a gente ocupar espaços que, teoricamente, têm um potencial turístico já atrativo, e a gente quer levar a população, quer chamar a comunidade do seu entorno para vivenciar isso. Isso tem sido muito claro no Recife de Coração nos Bairros, e durante essa semana a gente vai experimentar na Lagoa do Araçá, a gente vai experimentar, que é lá na Imbiribeira, a gente vai experimentar na Várzea, a gente vai experimentar no Sítio Trindade e no Passa Alfândega, explorando moda, gastronomia, atividades físicas, melhoria de condição de vida das pessoas, para que a gente possa fazer com que o recifense possa ocupar cada vez mais esses espaços, para que ele possa buscar e ter vivência, experimentar a cidade, né? Então eu acho que está aí o posto desafio, a gente tem experimentado muito isso, é fazer com que os recifenses vivam a cidade, experimentem a cidade, e a gente entende que muito ainda precisa ser feito, e a gente está no caminho, porque a gente entende que construir essas ações é de extrema importância, porque a gente só cuida, não é? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, e a Ana Paula, nossa secretária, sempre diz, de que adianta eu não vou conseguir vender bem a minha cidade, eu não vou conseguir vender bem o Recife, se eu não amar minha cidade, se eu não conhecê-la. Então, a ideia é essa, é a gente fazer muito mais, com mais criatividade, com mais ações para todo mundo. A Rota do Turismo só vai vender os pacotes, né? Oferecer os serviços, se ama o que faz, né? Claro que sim. Quando a gente trabalha e gosta do que a gente faz com amor, faz com carinho. E o que eu percebo muitas vezes é que não somente o turista, mas querendo ou não, a própria população, ela é carente de gentileza. Então a gente precisa mostrar essa carência. Então assim, nós precisamos massagear mais o ego das pessoas,
Porque, querendo ou não, através desse contato, através de você mostrar para ele a importância que tem a atividade que a gente faz, ele se sente bem, ele se sente acolhido. Então, Recife e interiores, cidades, eles estão sempre de portas abertas para receber o turismo. Porque, querendo ou não, são pessoas, né, que querem contemplar a cultura, quer contemplar cada região. Então, quando a gente tem um espaço como esse, a gente mostra realmente, na prática, o que é que ele realmente necessita. O que é que ele vem aqui, né? Para que ele vem aqui à nossa cidade? Então, algo chama a atenção deles. A beleza cultural, a beleza das pessoas, a nossa cultura em relação às músicas, a nossa cultura em relação à nossa culinária, as atividades que a gente já faz, tirar realmente vamos dizer assim, da rotina aquilo que realmente eles querem e busca os nossos serviços. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre o turismo em Pernambuco. E a partir de agora eu te convido para juntos acompanharmos as notícias da internet sobre este tema, e quem traz essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta para você e para vocês que estão nos acompanhando. A gente separou algumas informações do blog Roteiros e Mais. Saiba como evitar 10 erros clássicos dos turistas. Muitas pessoas cometem erros e o site coloca alguns deles que são cometidos por turistas de primeira viagem. Algumas pessoas costumam levar muitas malas, principalmente para viagens muito longas. É preciso otimizar o peso, pois você terá de pagar o sobrepeso em cada voo que pegar. Outro erro comum é deixar para comprar objetos no fim da viagem. Quando você estiver viajando, é importante controlar os impulsos, mas nunca deixar de comprar algo que está pensando que vai encontrar mais barato depois, já que você, de repente, pode não voltar ao mesmo local, ao menos nessa viagem. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, né? Acompanhamos alguns erros comuns cometidos pelos turistas, mas eu acho que um acerto e que a gente deve pontuar, né, que os turistas, eles costumam, né, acertar quando escolhem o Recife como destino para explorar o turismo. Seria isso? Eu mesmo sou de Limoeiro, mas sou apaixonado por essa cidade. Eu já moro aqui há mais ou menos 25 anos. E tem Recife tem uma série de atrações, uma série de a gastronomia recifense, né, a noite recifense. Então, a gente vai encontrar dentro da cidade do Recife uma série de possibilidades e o potencial turístico da nossa cidade é que merece sim, logicamente, a gente está se aproveitando disso para explorar da melhor maneira possível. A Prefeitura do Recife ela tem envidado uma série de ações para potencializar, logicamente, todas essas ações e promover junto para a população uma série de atrações e atrativos turísticos que possam garantir a vivência e a experiência na cidade. Como está falando um pouco deles, esse amor que a gente precisa desenvolver pela nossa cidade, ela tem que ser bem característica. E não é à toa, né? Eu acho que como todo bom e todo pernambucano é bairrista, acho que todo recifense é muito mais ainda. A gente mora no maior destino turístico em linha reta das galáxias. Eu acho que Recife tem essa característica. Eu acho que porque a gente ama a cidade, a gente tem um carnaval de qualidade, a gente tem um carnaval de rua de excelência, como os números puderam mostrar esse ano. A gente tem catamarã, a gente tem museus, a gente tem uma série de atrações que a gente conhece, que a gente entende e outras que a gente precisa explorar e vivenciar mais ainda para aproveitar a nossa cidade. Então, acho que é por aí. Saindo da região metropolitana, né? Explorou a região metropolitana, passou alguns dias, conseguiu ver muitos pontos turísticos, aí quer explorar o estado como um todo. Chega lá na rota, né? Na Rota Turismo, vai ser muito bem recepcionado. O que é que vai ser oferecido para esse turista? Como é que é esse primeiro contato? Como é que vocês formam esses pacotes, né, para explorar o nosso estado? Bom, vamos lá. A princípio, quando a gente tem uma campanha, a gente chama geralmente as campanhas, né? As campanhas, elas são montadas, são trabalhadas. Há uma certa técnica do que a gente faz. Primeiro a gente conhece o ambiente e aí a gente faz essa campanha. E aí a gente lança nas redes sociais e começa a entrar em contato individualmente por cada participante que se interessa.
Então, automaticamente, a gente já consegue trabalhar com outras cidades, entra em contato conosco, através das nossas redes sociais e telefone, e a gente vai e faz uma programação e um agendamento. Então, esse agendamento a gente trabalha com vans de aproximadamente de 15 a 20 lugares, micro-ônibus e ônibus. Inclusive, essa viagem que nós vamos fazer agora para Chapada Diamantina, a gente teve uma expansão muito grande. A gente vem trabalhando de uma quantidade de aproximadamente de 4 a 5 meses. E aí, chegando um pouco mais próximo, a gente recepciona todo o turista, passa todas as informações necessárias que a gente tem em relação à técnica de segurança e faz realmente o passeio de contemplação, curtindo todo o processo. Isso, cada turista, a gente envia para eles uma roteirização, que é a programação do dia a dia e passo a passo do que ele vai vivenciar e contemplar todo aquele percurso que a gente viaja. Vamos contemplar a partir deste momento alguns pontos turísticos aqui do nosso estado. Temos aqui belíssimas imagens para mostrar e vocês falam um pouco mais sobre esses pontos, né? O que vocês sabem sobre Gravatá? Por que vale a pena a gente tirar um tempo, né, e conhecer Gravatá para quem ainda não conhece? A gente agora fala para os pernambucanos, né? Por que vale a pena a gente sair daqui da capital pernambucana e explorar Gravatá? O que Gravatá tem de bom a nos oferecer? Eu acho que a elevação do clima de Gravatá, né? Eu acho que o clima de Gravatá ele é excelente, fica ali em cima da Serra das Russas. Eu acho que a noite de Gravatá ela traz uma série de atrações. Gravatá ela tem, localizada ali no Agreste, ela consegue trazer para a gente, eu acho que um espaço de vivência muito bacana. O governo do estado, por exemplo, ele implementou, não é? Eu acho que a história do jazz, por exemplo, então existem atrações culturais que são utilizadas, como utilizado o próprio jazz, para tentar buscar, promover, para fazer ações. Posso fazer o próprio turismo rural, não é? Os hotéis fazenda, que tem essa característica, que são bem típicos, eu acho que da região Agreste, muito mais de Gravatá, aquele clima frio, não é? Eu acho que é um turismo muito voltado também para a família, eu acho que é uma área de exploração que se pode ter com relação à família. Sim. E eu acho também que Davis, acho que por ser da Rota Turismo, vende bem esse destino. O que a gente chama de ecoturismo, turismo de aventura. Isso. Também pode se enquadrar nessa claro. Gravatá? Gravatá, como o Antônio mesmo falou, a gente conhece ela pela sua arquitetura como a Suíça, né? Suíça pernambucana, pelo o clima gostoso, o tempo gostoso e frio. E falando sobre realmente a prática do turismo aí, a contemplação, a gente tem a trilha dos túneis, né, que a gente faz, que é uma trilha bem gostosa. Após a trilha dos túneis, a gente tem a prática do esporte de aventura, que é o trabalho de rapel que a gente faz, né? Então, é a descida por corda, que a gente trabalha nessas condições, e a trilha para a contemplação da própria natureza em si. Então, assim, por se tratar de Gravatá, e se tratar também de uma beleza, né, quase inigualável como qualquer outra, temos também a parte também da contemplação do ecoturismo voltada à Serra do Contente, onde é uma outra área que a gente trabalha com educação pedagógica, o ecoturismo, enfim, são uma estrutura que realmente Gravatá eles acomodam bastante, é uma cidade muito acolhedora. E quem procura fazer esse turismo de aventura? Muita gente está em casa, conhece um pouco, mas tem aquela barreira ainda por conta, às vezes, de algumas limitações. Serve para qualquer idade? Qualquer pessoa pode fazer um turismo de aventura ou precisa ter muita disposição para se explorar um destino como este, Gravatá? Pois é, Valdição, é interessante essa pergunta, é muito pertinente. A gente costuma dizer assim, nós trabalhamos com crianças também. A partir de 5, 6 anos de idade já faz a prática da atividade de descida por corda. E se você me perguntar, vai de que idade a que idade? Vai de acordo com sua superação. Então, minha filha mesmo, de 9 anos, a outra de 5 anos, ela já faz a prática. Inclusive, tem fotos com ela lá em Bonito, que a gente fez uma descida. Tem uma outra criança também, que sempre, na verdade, ela nos procura, os pais que já têm a prática de descida, nos procuram, para também fazer essa tipo de atividade. Idades de 60, 65 anos, enfim, vai de acordo com o perfil daquelas pessoas que realmente sentem se superar. Muitas vezes as pessoas procuram a gente para fazer uma atividade como essa, para superação, né? Ultimamente a gente fez um trabalho de um grande profissional que veio de Brasília, estava dando um curso de coaching aqui, e ele disse assim, eu quero colocar o rapel, a prática do rapel, para que as pessoas tenham
a condição da superação, de se movimentar mais e saber o meu nível, até que ponto eu realmente posso chegar em relação aos meus desempenhos. Então, assim, de 6 a 65 anos, a gente trabalha numa boa. E a gente está com vamos dizer assim, um desafio muito grande. É trabalhar com pessoas cadeirantes, né? Que aí é uma superação nossa. Nós temos profissionais, claro, muito bem capacitados, uma equipe muito bem treinada, mas o nosso grande desafio é trabalhar com pessoas que realmente sentem essa necessidade de fazer essas atividades. Ok, vamos explorar agora outro ponto turístico muito conhecido do nosso estado, o Instituto Ricardo Brenan, que fica ali na Várzea, né? O que a gente poderia falar deste ponto turístico aqui da nossa capital? Eu posso só adiantar uma coisa? É o melhor museu do Brasil. Era isso que eu ia comentar, Valson, era justamente isso que eu ia comentar. Recentemente a gente recebeu a surpresa aí de ter o melhor museu do Brasil como o Instituto Ricardo Brenan. Eu acho que quando as pessoas pensam na escolha de um destino turístico, elas logicamente se utilizam das várias ferramentas para buscar e para entender o que é que elas vão encontrar nesse local. Né? Então, eu acho que o Instituto Ricardo Brenan é uma grande vitrine aqui de Recife, o melhor museu do Brasil. Né? Como prefeitura, no próprio site da prefeitura, o turismo.com.br e turismonodorecife.com.br, a gente tem uma série de roteiros onde a gente pode incluir não apenas para os museus, mas para vários outros lugares daqui da própria cidade do Recife, e com destaque para, logicamente, o Instituto Ricardo Brenan, que é por ser o melhor, por abrigar, por ter um acervo muito bacana de ser visitado, mas isso não tira também, logicamente, o mérito dos demais museus que a gente tem na cidade. A gente tem museu para todo tipo e para todo gosto, como o Mamã, o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, o próprio Museu do Homem do Nordeste, e por que não falar, logicamente, num equipamento excelente que está ali no bairro do Recife Antigo, que é o próprio Cais do Sertão, né? O museu que traz referências, uma curadoria moderna, uma curadoria que pode ser explorada, logicamente, e serve de instrumento de exploração para todo mundo. O importante, logicamente, é como a maioria dos turistas fazem, é pesquisar, é entender, então fazem porque gostam, então se olham para Recife com esse olhar e procurar dentro da cidade encontrar esses instrumentos de visitação. Recife tem preocupado logicamente, com a construção desses roteiros. A gente tem no próprio site de turismo da prefeitura a indicação de roteiros, de experiências e de espaços que possam ser visitados, que possam ser curtidos sozinho, em família, com os amigos, e as pessoas aí, logicamente, terem a oportunidade de visitar esses locais e aprender. O bacana do Instituto Ricardo Brenan também é porque ele entra um pouco mais para a cidade, fica ali no bairro da Várzea, e aí, logicamente, esse deslocamento dá uma oportunidade de você conhecer um pouco mais a cidade, de sentir esse aspecto, de se deslocar dentro de uma cidade, da área urbana, por exemplo, da cidade do Recife, e ter a sensação de vivenciar, logicamente, esse dia a dia de turismo e aprender e conhecer e vivenciar o espaço. E às vezes não precisa de muito recurso para explorar o turismo, né? Você falou de vários museus, tem alguns dias onde tem um incentivo, né? Onde essa entrada ela é franca, tem alguns dias que você pode visitar o museu, só vai ter a passagem do deslocamento, né? O valor do transporte público, se você for utilizar, porque tem um dia específico em que alguns museus ele tem a entrada franca, já para incentivar, né? Nós temos boa parte dos museus em que a entrada é franca. O Museu da Cidade do Recife, por exemplo, do Forte do Brum, a entrada é franca, a gente tem acesso a todo um acervo. Por exemplo, eles estão com uma exposição maravilhosa a respeito da Revolução de 1817, que é a Revolução Pernambucana, que faz a gente conhecer um pouco da história. O bacana do museu é esse, não é? Mas assim como o Instituto Ricardo Brenan também. Mas aí fica bacana, Watson, porque não é preciso gastar muito. É uma coisa que eu tenho compreendido e tenho entendido também como morador da cidade do Recife. No momento que eu me disponho a estudar um transporte, porque acho que turismo tem toda uma parte de planejamento que é muito legal. Não é simplesmente fazer turismo por fazer, é preciso pensar para onde ir, escolher com gosto, levar sua família, por que não conhecer? Porque não vivenciar a cidade? Não é? E aí eu acho que pegar ônibus, existe já uma série de transportes, a maioria dos museus são atendidos por esse transporte, a linha de transporte público consegue chegar para junto da maioria, para junto de todos os nossos museus. O Cais do Sertão, por exemplo, na quinta-feira, ele tem um dia de gratuidade para as pessoas também. Então, acho que a gente tem que verificar, estudar, pesquisar, aproveitar todas essas oportunidades de conhecer esses espaços que a cidade tem a oferecer, principalmente sozinho ou em família, mas curtir isso e vivenciar da melhor maneira possível. Valson. Se a pessoa se programou, juntou ali um dinheiro para poder explorar, seja no período de férias ou não, vale muito a pena participar de uma excursão, seja com a família ou sozinho. Qual é a vantagem
de participar de uma excursão? Sim, claro, lógico. A vantagem é essa, realmente é você conhecer lugares novos, contemplar belezas, né, que a gente sai do nosso tradicional. E por incrível que pareça, como a imagem do próprio museu, a gente vê que é um museu a céu aberto também, né? Uhum. Então, assim, a cultura e trazer vamos dizer assim, os alunos de escolas públicas, estaduais, particulares, alunos até do próprio ensino superior, faz essa fundamentação. Porque, assim, o que é que nós mais precisamos, querendo ou não, para interagir com a sociedade e interagir com a nossa cultura? Conhecimento. Uhum. Então, precisamos conhecer. E através desses portais, essas ferramentas, a gente tenta mostrar realmente para o turista. E a gente tem esse conceito, né? Turista. Mas turista só é aquela pessoa que vem de outra cidade para conhecer a nossa cidade? Não. O turista é aquele que sente vontade de conhecer e contemplar mesmo os lugares sendo aqui na região metropolitana. Uhum. Né? A gente sai da cidade do Paulista, vai até Olinda, a gente concentra uma beleza, aqueles casarios, né? Aquelas ladeiras maravilhosas. Então, assim, a questão do conhecimento vale muito a pena. Então, você que está em casa, você que está programando com sua família, né? Estamos aqui justamente para mostrar esse espaço gostoso, vamos dizer assim, essa área bela que Pernambuco, que Recife e outras cidades têm para oferecer para todos vocês, né? É isso aí, Valdes. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar do nosso bate-papo? Manda pra gente sua dúvida. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está disponível. Manda pra gente através também do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder a esse seu questionamento. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje, Dia Mundial do Turismo, estamos explorando, né, vários pontos turísticos aqui do nosso estado. Um estado tão rico que merece sim ser explorado por você, pernambucano. Então vamos mostrar aqui alguns outros pontos e com a ajuda dos convidados vamos entender, né, por que vale explorar Bonito. A gente vê aqui uma belíssima imagem, né, o turismo de aventura. Por que vale a pena a gente sair de casa no final de semana, programar num feriado, juntar a família e explorar Bonito? O que é que Bonito tem? Além do nome, né? Além do nome dessa imagem, é uma bela imagem. É verdade. Pois bem, Bonito vamos dizer assim, mora no nosso peito, né? Mora no nosso coração mesmo, porque saindo daqui, o turista saindo daqui, da região metropolitana, aproximadamente 170 quilômetros, 156 até a cidade, né? Ele chega lá na Véu da Noiva, uma das belezas, né, das 7 maravilhas aí que a gente tem aqui de Pernambuco. A gente tem a prática lá do rapel, que é a prática de descida para o acesso por corda, mas assim também temos também a tirolesa, né? Temos a tirolesa. Só que é o seguinte, quando fala em Bonito, fala Cachoeira Véu da Noiva. Só que existe a Cachoeira Barra Azul, tem a Cachoeira do Mágico, Cachoeira das Correntes. Então, existe uma infinidade, sem contar também que antes da gente fazer o próprio percurso, até a atividade da prática do rapel, dessa adrenalina maravilhosa, a gente tem as trilhas, né, de contemplação. Então a gente mostra para o turista a importância, né, da natureza, a importância da preservação, a importância do ecoturismo, né? A gente volta realmente às nossas atividades rurais e ele contempla esse espaço lindo e maravilhoso, até porque uma área de Mata Atlântica, uma área muito bem preservada. Mas o turista, quando ele chega, ele fica encantado, né? Porque ele diz, é o Hollywood do pernambucano, quando chega à cidade de Bonito. Sem contar também que até o tempo, né? O clima lá é bem gostoso, uma altitude maravilhosa. E é isso que a gente faz uma trilha gostosa, mostrando os pontos turísticos, a importância da preservação, alguns pontos mais detalhados que a gente trabalha como eles, contemplação de fotos, e mais ainda uma trilha que a gente chega nessas belezas naturais aí, que é o banho, essa cachoeira linda e maravilhosa.
acho que vocês que trabalham com o ecoturismo, né, têm ainda mais esse discurso da preservação do meio ambiente. Isso. Porque vocês precisam daquele espaço para poder sobreviver. Vocês tiram, né, o sustento do turismo. Tem que preservar o meio ambiente. Tem que preservar. A conservação é importante para, querendo ou não, para os olhos, né, os olhos da nossa população e para os olhos do turismo. Ele vem realmente atrás de buscar essa beleza natural. E se nós temos essa beleza, nada mais do que preservá-la, né? Faz parte do nosso, a nossa obrigação, vamos dizer assim. A gente leva ela em relação a isso. Saindo também, aproveitando a oportunidade, claro, e como a gente roda muito o estado de Pernambuco, atrás de belezas naturais, a gente tem também a Cachoeira do Urubu. Vale salientar que em Bonito, essa cachoeira ela tem aproximadamente, essa prática do rapel, a gente tem aproximadamente 45, 47 metros de altura. Já a Cachoeira do Urubu, que fica em Primavera, né, ela tem aproximadamente 80 metros de altura. Então, os participantes, o que é que eles fazem? Eles procuram mais adrenalina. Então, hoje ele diz assim, se eu faço uma atividade de esporte radical, que ela tem aproximadamente 40 metros, 45 metros, 50 metros, o único desafio é descer mais ainda, né? Então, a adrenalina, a emoção de você vivenciar aquela água batendo em você, é uma sensibilidade formidável. Eu acho que em Bonito, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção no turismo de Bonito é o balonismo, né? Ele está sendo bem explorado agora. Isso. Eu acho, e isso tem chamado muita atenção para aquela área, né? E dá para você executar. Eu acho que é uma das coisas que chama muita atenção. Acho que a própria gastronomia também, eu acho que o friozinho para você aproveitar, próprio Bonito também. É uma área, logicamente, do estado de Pernambuco que dá para a gente. É um destino, eu acho, ecológico, é um destino rural, é um destino que dá pra gente aproveitar da melhor maneira possível. Desculpa, Davidson, que é isso? E assim, só pra gente pensar um pouco, refletir, e é isso que eu acho bacana, Waldson, quando a gente constrói um destino, é porque ou a gente pensa no destino, é porque às vezes eu tenho a oportunidade de construir para o meu próprio destino as belezas ou os locais que eu teoricamente encontraria em outro lugar, não é? Eu não posso fazer balonismo, por exemplo, em Recife, não é? Porque eu tenho a questão de vento, eu tenho que analisar questões técnicas voltadas para isso. Mas aqui em Recife eu posso procurar pontos altos da cidade, eu posso ir para o Morro de Casa Amarela, eu posso visitar determinados locais. Ou seja, eu encontro, eu substituo ao meu bel prazer ou a minha necessidade de turista, o ponto que eu quero, aquilo que eu vou fazer e como buscar essa satisfação. Faz parte desse planejamento de turismo, dessa necessidade que a gente tem de vivenciar da melhor maneira possível, né? Um teleférico aqui na nossa cidade, seria possível? Existe a ideia, logicamente, já houve alguns projetos, algumas coisas estão sendo construídas com relação a isso, mas tudo tem que se passar, logicamente, por uma análise técnica, por fatores, e, logicamente, a gente é uma cidade de litoral, a gente precisa dar uma olhadinha, não é, logicamente, nas questões técnicas, nas questões de adequação de projeto, porque, logicamente, eu acho que quando a gente pensa no equipamento, a gente precisa pensar na estruturação dele também, é um dos pilares, né? E aí é preciso são necessários estudos técnicos de se fazer, mas eu gosto sempre de dizer, assim como é em turismo, acho que a paixão nos move, não é? O desejo de se ter, de se fazer, de vivenciar turismo, Waldson, é que faz toda uma diferença. Eu gosto sempre de dizer, vamos colocar uma montanha-russa, sei lá, de Casa Amarela até Boa Viagem, estou brincando com essa possibilidade, mas eu acho que são os sonhos que nos movimentam. E é justamente esse sonho que está muito imbuído como um destino ou como um produto do próprio turismo que faz toda uma diferença na vida da gente, né? Ok. Vamos aqui a outro ponto do nosso estado, Fernando de Noronha. O que é que a gente pode falar desse ponto turístico, né? Quem ainda não foi, que não teve ainda o privilégio de conhecer esse ano, vale muito a pena todo o esforço que você faz para chegar até Fernando de Noronha. Então, eu acho que para falar de Fernando de Noronha só tem uma palavra. Eu quero ir de novo para quem foi e eu adoraria de ir quem nunca foi. Né? Fernando de Noronha é um local lindo, é um dos destinos indutores do estado de Pernambuco. Sim. Eu acho que Recife, pelo estado de Pernambuco, ele se caracteriza por 3 destinos indutores. A gente tem Recife, a gente tem Porto de Galinhas e a gente tem Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha é um local mágico, é maravilhoso, a gente se imaginar naquelas cenas de... A ideia de chegar em Fernando de Noronha é você ter a sensação de que você está entrando num filme paradisíaco e você não quer sair dele nunca mais de lá.
Fernando de Noronha, ele incrementa, logicamente, o nosso... É um dos outros destinos, né? As pessoas vêm para aqui, para Recife, estudam. Turismo náutico, turismo de mergulho, né? Se bem dizendo que aqui em Recife também a gente já incrementou, nós já temos turismo de mergulho também. Recentemente a gente teve afundamento de navios aqui na nossa costa. Então, na verdade, eu acho que turismo é isso, é você poder incrementar e, logicamente, a gente tem a regata, né? Recife, Fernando de Noronha, que é uma das grandes atrações que a gente tem também relacionada ao nosso turismo. Mas Fernando de Noronha tem esse destaque, ele é um local de encantamento, eu acho que para todo mundo. É difícil falar, porque existem determinadas coisas que só fazendo, sentindo ou vivenciando, e aí o nosso telespectador vai saber muito bem disso. Mas Fernando de Noronha, eu acho que é a grande cereja do bolo do estado de Pernambuco, e pelo qual a gente tem um grande carinho e incrementa o turismo do nosso estado, a receita também. Ok, vamos explorar aqui outras imagens que a gente separou. Agora tem a Praia dos Carneiros aqui, bem próximo. Também vale muito a pena explorar esse lado. Uma das praias do litoral sul, né, que a gente tem aí é a Praia dos Carneiros. Temos atividades também, né, claro, onde a gente faz a atividade com um passeio de catamarã. Então, próximos, quando o turismo procura a gente, o turista procura a gente, e geralmente faz esse planejamento, como criança, namorados, casais, enfim. E aí ele diz, o que é que eu vou contemplar? O que é que eu vou fazer? E aí o que a gente utiliza, essa palavrazinha, né? Geralmente a gente diz o day use, que é um horário que a gente tem pertinente a um determinado ponto, que a gente sempre faz um encontro aqui na região metropolitana e leva o turista para lá. Aproximadamente quase 60 quilômetros, 70 quilômetros daqui da região metropolitana, onde o turista chega, faz uma contemplação visitando a própria região, conhecendo um pouco da cultura do local, né? É um passeio de catamarã, onde esse passeio existe pontos em piscinas naturais que você pode mergulhar, que você tem essa atração em si. Tem o banho de argila, porque as pessoas falam, né, a beleza em si é fundamental, principalmente para as mulheres, para a pele. Você coloca aquela argila na pele, toma um banho bem gostoso. Enfim, aí a gente contempla isso aí. E no final, geralmente, do final da tarde, aproximadamente às 15, 14 horas, a gente está voltando com o pessoal para aqui, para a região novamente aqui. E aí cada um tem a sua contemplação individual e as suas belezas naturais aí. Ok, vamos mostrar aqui outro ponto, aqui é a Praia dos Carneiros e a Praia do Paiva, né? Também é um destino muito explorado, vocês têm algo a falar desse... Olha só, a imagem por si só fala muito, né? Um lugar muito belo, próximo aqui, a nossa capital pernambucana. O que mais a gente poderia falar da Eu acho, Praia Waldson, do Paiva? que falar da Praia do Paiva, veja, eu acho até que às vezes vocês podem imaginar o seguinte... Nós temos um litoral maravilhoso, eu acho que vai desde o litoral norte até o litoral sul. A gente tem aquele modelo de praias, por exemplo, que todo mundo adora. São praias quentes, são praias que trazem encantamento, a gente tem uma cor de mar que é maravilhoso. E aí quando você associa tudo isso a essas belezas naturais que a gente tem aqui no estado para aproveitar esse clima, né? A gente acabou de sair de um período de chuvas bem interessante, que foi necessário, eu acho, para a gente dar uma amenizada no clima, no calor. Mas chegou o verão, eu acho que chegou o período de cuidar das praias, de vivenciar as nossas praias, de vivenciar as nossas belezas. E a Praia do Paiva é uma das nossas referências aqui do nosso litoral sul também, né? É super frequentada. E é aquilo que a gente imagina, por exemplo, também. É uma praia que ela é muito mais pelas belezas, para vivenciar aqueles coqueiros, a sombra, a água fresca. Quando a gente lembra de praia, a gente lembra justamente de todas essas ações, né? Acho que é mais ou menos por aí que pensa. E a gente tem vários outros destinos também ali pelo litoral. Tamandaré, eu acho que assim como Tamandaré, eu acho que Gaibu, propriamente dito também, que são sempre famosas. São praias que requerem atenção, logicamente, e são tão bacanas, são tão legais de se vivenciar, que são espaços que a gente precisa ir ou sozinho, ou com a família, ou para namorar. Eu acho que a gente vive o que eu chamo num estado de grande potencial turístico, e eu acho que isso é mais importante que se comenta, né? Ok, vamos conhecer agora um pouco mais das aventuras da Rota do Turismo, né? A gente tem aqui algumas imagens para a gente explicar para você que está em casa e mostrar o trabalho da Rota Turismo, que está aqui hoje no nosso estúdio, nos ajudando a compreender um pouco mais sobre essa questão do turismo. Olha só, que imagem radical, né? A imagem por si só fala, olha só. Esse aí é o rapel. Esse é o rapel. Essa imagem aí, no período que a gente fez essa foto, ela foi aproximadamente em um período esse que a gente já vivencia, né? Setembro, outubro,
que houve uma certa intensidade de chuva, né? E aí a cachoeira, ela tá aí no meio da queda, eu estou aproximadamente a 15 metros de altura, onde a gente fez um travamento, que a gente faz o travamento por corda, e contempla deitando, né? Que geralmente os participantes gostam de fazer essa prática, essa rotatividade. Você trava e abre os braços e tenta absorver aquela energia gostosa que a cachoeira dá pra gente. Vamos ver a próxima imagem. Agora temos outra imagem. Isso. Essa também, pronto, né? Essa do também rapel. continua sendo lá o rapel. Aí você pode até me perguntar, né? E essa quantidade de cordas, se faz necessário? Eu não ia perguntar nem a quantidade de corda, eu ia perguntar que eu acho que muita gente, antes de fazer o primeiro rapel, deve perguntar a você. Não é perigoso não, né? Ficar ali em meio a essa cachoeira? Eu acho que muita gente pergunta, né? Rapaz, olha, a técnica em si, ela não é perigosa desde que você faça com segurança. Então, o que é que a gente proporciona? Por incrível que pareça, antes da prática da atividade, a gente tem uma ancoragem artificial em cima e eu passo todas as orientações possíveis e necessárias. Claro que onde há água, em rocha, há musgo, né? Então, a rocha em si, ela fica escorregadia. Então, nós usamos sapatos adequados para aderência, né, da prática, e a posição que a gente fica em relação à descida é uma posição que você não tem possibilidades. Pronto, essa mesma imagem aí agora, você fica numa posição que não tem como escorregar. Então, na técnica dessa descida, claro, lógico que a gente passa as informações antes da descida, que o participante, quando a queda d'água está em cima de você, a gente tem uma parte que a gente tem que se curvar um pouco para que a água bata na nossa cabeça, mas que a gente não consiga, vamos dizer assim, recebê-la ela no rosto, né, na face, provocando o afogamento. Então, são técnicas que a gente vai desempenhando. Fica até o convite para você fazer um dia conosco, viu? Convite mais do que aceito. Eu já queria me transportar aqui para essa imagem, mas não pode. E sem contar também que, assim, a água gostosa, o sol maravilhoso, você desce e posso novamente, a gente faz de qualquer forma, né? Não tem como se arrepender, não. Né? Não, Chegou não ali no início, bateu um pouquinho do medo, aquela ansiedade também para saber como é que vai ser. Olha, momento algum tem um arrependimento, né? O medo, ele é suscetível a qualquer ser humano quando você vai fazer uma prática como essa pela primeira vez, né? Você olha assim e diz, será que eu consigo? Eu tenho que superar os meus limites, né? Então a gente diz, não, claro que sim. Então uma turma muito turma bela feliz aqui, a gente vê que vale muito a pena, olha Vale. só. A gente tem essa imagem aqui, o pessoal fazendo o rapel, tem um grupo também, né? É muito interessante que a pessoa que está em casa, às vezes não quer explorar o estado, porque, vou sozinho, não é bom. Mas aí, procura a rota E turismo, você percebe, né? Você vai conhecer novas pessoas, Claro, claro. trocar E você- ideias e participar de um momento que vale muito a pena. E você percebe, aqui logo no início, quando você perguntou a idade para fazer esse tipo de Sim. atividade, veja aí a imagem, né, um semblante das pessoas, né, que fazem a atividade. Então, assim, nos procura porque tem vontade de superar nossos limites, tem vontade de contemplar belezas naturais, tem vontade de tomar um banho de cachoeira, fazer novas amizades, que é justamente isso. Eu sou uma pessoa muito tímida, então você fazendo uma atividade como essa, você conhece pessoas diferentes, você troca realmente informações, enfim, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito gostosa de se fazer. Rapel, só na cachoeira ou não? Tem outros Não. espaços? Nessa foto aí, você percebe, essa foto aí é uma ponte, que a gente chama Ponte Arena. Então tem a prática das nossas atividades e a gente chama esse local como atividade escola, porque a altura aí chega a aproximadamente 20 metros, né? E aí a gente tem um rapel positivo, que é o rapel que a gente coloca os pés, né, na plataforma, e o negativo quando a gente realmente totalmente se solta, né? Então, assim, é gostoso que a gente faz os treinamentos da gente, faz a prática de rapel, e é justamente nesse local que a gente faz as descidas com crianças, né? Crianças de 5, 6, 7 anos, enfim. É justamente a prática que a gente faz para passar todas as orientações técnicas. E outro detalhe, né? A gente tem um ponto lá em Caruaru. Olha só essa imagem. Bem engraçada, né? Essa a gente chama rapel aranha. Por que aranha? A gente solta e devagarzinho ela vai descendo como se fosse um fio de aranha. Mas aí tem que ter uma certa experiência, né, para se arriscar nesse tipo de rapel aranha. Ou não? De primeira vez, eu acho que não dá para fazer logo isso, não. Aquele medo de você ser sustento por uma corda, né? Você fica com medo. Será que realmente ela vai me sustentar?
Será que realmente não vai partir alguma coisa desse tipo? Não. Esses equipamentos ele tem uma certa, vamos dizer assim, segurança. Né? Cada equipamento desse tem uma tensão de ruptura muito grande. Então uma corda dessa, para romper uma corda, chega a aproximadamente 1.800 a 2.000 quilos de tensão de ruptura. Assim como mosquetão, freio 8. Então assim, quando a pessoa quer, consegue. Quando a pessoa tem vontade de realmente superar os seus limites, é só procurar a gente aí que a gente, com certeza, a gente passa todas as técnicas de descida. E é um trabalho muito bem supervisionado, muito bem executado, Sim, né? Tem várias sim. pessoas envolvidas nesse Claro. processo para até a realização do rapel. Desde as do segurança de solo, a gente tem, antes de uma atividade como essa, o treinamento que a gente tem em relação a isso, desde que a gente fala o segurança superior de solo, né, que é a montagem do equipamento antes da descida. Essa mesmo que você está vendo aí na imagem, a gente chama o rapel tático. Essa técnica aí não é todo mundo, não é todo participante que faz. Essa técnica aí só pessoas experientes, porque querendo ou não, a pressão da gravidade ela é muito intensa no seu tórax. Então a gente faz o pulo, o salto negativo e o rapel tático. E o segurança de solo, que a gente chama o anjo. Então assim, toda a técnica que a gente faz com que tenha a própria descida, né? Embaixo a gente tem um segurança de solo para que realmente a gente sinta seguro, para que o participante ele não tenha nenhuma condição. Ok, pelas fotos, né, a gente vê que vale muito a pena e pelas explicações também. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o turismo, hoje é Dia Mundial do Turismo. Tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção a você que está em casa e boa sorte! Mais uma vez, redobre a atenção você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção às dicas, vamos mostrar a partir deste momento várias oportunidades de emprego. Agora tem 3 vagas aqui nessa tela para consultor de vendas, 3 oportunidades para preencher uma dessas vagas. Você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$1.000. São 3 vagas para consultor de vendas. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para encarregado de frios. São 2 oportunidades para preencher uma dessas vagas. Superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$1.720. São 2 vagas para encarregado de frios. Vamos juntos conferir mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para técnico eletrônico. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.200 é o salário. São 2 oportunidades para técnico eletrônico. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, boa sorte! E agora a gente segue com o nosso programa falando um pouco mais sobre o turismo. O turismo aqui no nosso estado, o que é que temos para explorar no estado de Pernambuco? Mostramos aqui várias opções que custam quase nada, né? E outras que custam um pouco mais de investimento, no caso de Fernando de Noronha, mas que vale muito a pena. Vamos mostrar aqui outras imagens para desafiar você, né, a sair aí do sofá e explorar o que o nosso estado tem de melhor. Essa imagem é de onde? Essa imagem aí é espetacular. Essa rocha, ela tem mais de 200 metros de altura. É chamada Pedra da Boca. Ela fica na região da Paraíba. Na verdade, é divisa entre Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Onde a gente faz uma prática de rapel, né? Essa imagem, quer dizer, lateral,
após essa imagem que está aparecendo agora na TV, ela fica a Pedra da Caveira. O que é que acontece? Nessa rocha, a gente tem uma trilha, que aproximadamente quase 1h30, mais ou menos, e a gente passa por uma caverna. Só que aí detalhe, a caverna em si, elas são acomodações de rochas. Então ela deixa de ser aquela característica realmente para ser acomodações de rocha. Após a trilha que a gente faz de contemplação, a gente faz o rapel na Pedra da Caveira, que é de aproximadamente 75 metros de altura. Então, distância aproximadamente de Recife para lá, 256 quilômetros de estrada. Então lá a gente chega a aproximadamente quase 3 horas e meia, onde a gente tem um ponto de parada para que a gente tenha um café da manhã bem regional, né? E que a gente chegue lá e faça um rapel. Só que esse detalhe, nesse rapel, como um pouco a altura, de 75 metros de altura, né? Claro, ela é um pouco desgastante, então a gente tem mais cuidados. Então ficam duas pessoas, 2 anjos embaixo, fazendo a técnica de segurança, mais a prática. Vamos voltar agora para a região metropolitana, né? A gente falou um pouco mais aqui de outras opções até em outros estados, né? Que a rota também promove isso. E a gente vai agora para a região metropolitana. Vamos à região metropolitana, secretário? Vamos falar um pouco mais sobre outras opções de lazer. Quais outras a gente ainda não explorou? Tem o Jardim Botânico, né? Que é um espaço muito interessante, que vale muito a pena a visita. Quais outros equipamentos de lazer que a gente pode falar que tem aqui na região metropolitana? Waldson, existe uma série de equipamentos, na verdade, não só de equipamentos, mas de ações também, que eu acho que as pessoas podem aproveitar. Eu acho que o Jardim Botânico é uma delas, a gente pode citar, por exemplo, a exploração de outras ações. É aquilo que a gente comenta, por exemplo, a gente tem o próprio catamarã também, eu acho que é uma infraestrutura muito bacana, eu acho que muito bem explorada. A própria praia de Boa Viagem como um local de estação, um local de encontro, local de ações também. Eu acho que os nossos parques também, a gente tem uma série de parques hoje que já tem toda uma infraestrutura montada para lazer, que pode ser explorado também, não só pela população, mas também pelos turistas que visitam a nossa cidade. O próprio centro da cidade do Recife, os monumentos, as áreas, o próprio Parque da Jaqueira, que é um local para exercício, para atividades, e aquilo que eu sempre tenho dito, né? Eu acho que se eu quero fazer rapel, eu não tenho condições, eu não tenho espaço, ou eu não tenho local. Recife tem uma série de parques onde você pode correr, existe um circuito de corridas organizados por grupos, por equipes, que você pode aproveitar esse circuito de corrida. A gente vê isso como aventura também. Existem corridas de aventura, que são corridas programadas dentro da cidade, com pontos marcados, você precisa se deslocar de um local para o outro dentro da própria cidade do Recife, não é? Existem vários aspectos, vivenciar a sua cidade, eu acho que é o mais bacana. Então, a gente tem hoje espaços dentro da cidade do Recife para todos os gostos, não é? Desde aquele que você não vai pagar absolutamente nada, vai pagar pouco, ou que vai pagar muito para se deleitar, ou ter um serviço que a gente chama de um serviço referenciado, que vai ter uma série de outras ações. Então, é importante pensar, não é, na existência ou na vivência do espaço da melhor maneira possível. Eu acho que Recife é uma cidade que tem um potencial turístico, a gente tem turismo de base comunitária. A gente tem locais, por exemplo, como a Ilha de Deus, que já tem hostel, que já recebe pessoas de fora do nosso país. A gente tem outro turismo de base comunitária que fica lá em Casa Amarela, eu acho que o pessoal de lá também, que é na própria bomba do Emetério, onde a gente tem terreiros preparados para isso. Ou seja, a gente tem um potencial turístico muito bacana dentro da nossa cidade e se faz necessário que a nossa população e todo mundo explore isso. A gente faz um contrato, na verdade, uma parceria muito bacana, não só com o trade, com as agências de viagem, com todo mundo, para que a gente possa vender a cidade do Recife e apresentar a cidade do Recife. A Prefeitura do Recife, a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, tem feito um esforço muito grande, porque às vezes as pessoas pensam que quando querem vir para cá ou vão para Noronha, ou vão para Porto de Galinhas, ou então vão explorar o interior do estado, mas a gente também tem essa noção ou a sensação de que aqui em Recife é possível encontrar um pouco dos aspectos de todo o tipo de turismo que a gente possa explorar, seja de aventura, de base comunitária, turismo um pouco ecológico, turismo educacional, pedagógico, não é, histórico, verdade, museológico, ou seja, Recife ela congrega sim tudo que de turismo teria que a gente pudesse explorar nessas ações.
Ok, temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, também através da nossa fanpage. Você que mandou sua participação, a gente vai ler agora a sua pergunta. Vamos repassar aqui a sua dúvida para os nossos convidados. Temos aqui uma primeira participação. A pessoa pediu para não se identificar, mas quer saber o seguinte: onde é que o Estado ele pode melhorar e, no caso, para alavancar ainda mais esse setor, o setor do turismo? Quais pontos a gente poderia destacar que o Estado ainda pode melhorar um pouco mais para atrair mais turistas? Então, Valdson, eu acho que esse trabalho de conectividade é muito importante aqui para o estado de Pernambuco. Não é? Uma recente pesquisa tem mostrado que 70% das pessoas, quando elas viajam, eu acho até que barateamento, tem viajado de avião. Então, linkar Recife, por exemplo, ao mundo é abrir as portas da nossa cidade para o mundo. É trazer esse turista que com certeza vai gastar. Em uma pesquisa, não é, realizada também, nenhum turista gasta menos que R$315 em média por dia quando está aqui na nossa cidade. Então, isso é dinheiro investido, e aí esse dinheiro entrando, é a gente buscar cada vez mais qualificar a nossa população, qualificar cada vez mais taxistas, qualificar o recepcionista de hotel, é a gente buscar os mecanismos, ou seja, o turismo ele não só incrementa, ele dá para a gente a oportunidade de melhorar em vários aspectos cada vez mais a nossa população. Lembrando que estruturar não é simplesmente erguer um prédio ou um edifício, mas é você pensar nas possibilidades e nas maneiras e nas formas que você tem de explorar cada vez mais aquele espaço para melhoria e, logicamente, para trazer melhor qualidade não só de vida, mas de serviços para o turista que está chegando para a nossa cidade também, Valdson. Temos aqui a participação do Paulo, ele que é de Abreu e Lima, ele disse que queria explorar também o turismo através do bondinho, né? Será que poderia voltar o bondinho ali na parte do Recife Antigo? É possível ou não é? Então, Valdson, e para o Paulo lá de Abreu e Lima também. Tem tanta coisa bacana, né? Eu acho que se a gente for começar a pensar no Recife Histórico, vai ter muita coisa que vai dar saudade. Eu sinto muita saudade, não é, de andar de ônibus elétrico, né? E a gente andando ali, daqui a pouco caía aquela banana, o ônibus parava. Chegava até a ser bem divertido, não é? Mas a gente entende que, logicamente, alguns aspectos precisam ser revistos, quem sabe. Tudo depende muito de um projeto de estruturação. Depende muito de como é que a cidade também ela pode se adequar a isso. Vamos pensar que a gente vive numa cidade como Recife, a região metropolitana, que a gente tem um trânsito, não é, que hoje requer muita atenção, requer estudos, e a gente trabalha em cima disso para garantir sempre maior mobilidade. E às vezes, por exemplo, colocar um outro atrativo, ou talvez, imagina colocar aí um bondinho no meio de um trânsito, assim, seria mais um elemento para a gente pensar, para a gente verificar. Eu acho que saudosismo é muito bacana em turismo, é isso que a gente traz. Eu acho que museu traz essa referência, Valdson, também. E a gente pensar que de certa forma, o turismo ele está aqui para trazer, eu acho que inovação, realidade. A gente tem feito um trabalho muito bacana em cima de Smart City, a gente tem pensado isso muito com o pessoal do Porto Digital, com o Hack and Play, para a gente poder vivenciar outras ações, trazer isso para uma realidade virtual também é muito bacana. A gente está vindo aí com um novo projeto chamado Passaporte Recife, em que as pessoas terão a oportunidade de, por meio do seu celular, tirar fotografias, vivenciar um grande jogo dentro da cidade do Recife. A gente está nesse processo de construção pelos atrativos turísticos. Então, você chegou no local, você pontua, fotografou, você pontua, compartilhou isso nas suas redes sociais, você pontua. Brincar com o passado também para a gente é importante, mas isso faz tudo parte de uma memória que eu acho que é vivenciar e ter o turismo da melhor maneira possível. E, logicamente, a gente sempre, como Prefeitura da cidade do Recife, conta com as dicas da população. A gente está de portas abertas lá na Prefeitura para ouvir as sugestões, para estar sempre ouvindo. É muito importante isso para a gente, para que a gente possa mostrar sempre como a gestão ela é participativa e a gente está fazendo, logicamente, uma cidade não só para o turista, mas a cidade ela é nossa, ela é do povo de Recife, ela é do povo de Pernambuco. Walter. Temos a participação aqui do Rafael Matos, ele queria saber se o turismo de aventura pode ser um escape a essa rotina tão estressante do nosso dia a dia. Claro que sim, claro que sim. Muito boa pergunta. As pessoas que nos procuram, ela tem essa característica de procurar algo novo e superar suas expectativas, né? Então, assim, muitas empresas fecham pacote conosco para que a gente realmente tenha a condição de mostrar, primeiro, ponto, sair das rotinas. Segundo, contemplação. E terceiro, superar todas as suas expectativas voltado a uma técnica de segurança abordada que a gente sempre faz. Então,
quando as pessoas fazem pela primeira vez e dizem, nossa, eu sempre tive medo de altura, e termina realmente fazendo uma atividade como essa, ele nunca mais deixa de fazer atividade. Então, inclusive, tenho até uma das participantes nossa, ela diz, David, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi encontrar a Super Radical, que é a parte de turismo de aventura, porque eu realmente me encontrei e superei. E cada vez mais eu supero as minhas expectativas e passo para todas as pessoas isso que eu senti na prática. Mas você que está em casa pode ficar à vontade de nos procurar para que você supere isso aí. Uma participação bem rápida aqui, a última participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte, se a insegurança pública ela pode atrapalhar o turismo? Então, Waldson, isso é uma pergunta, esse é um questionamento que tem sido feito por muitas pessoas. Eu acho que a insegurança, qualquer coisa que traga dano para a sociedade, ela pode atrapalhar não só o turismo, mas qualquer outra área, né? Ela traz uma série de restrições para qualquer outra área. O que a gente gosta sempre de dizer é que a gente tem que pensar, na verdade, olhar para o lado positivo da coisa. A gente tem que pensar que o turismo, ele é, na verdade, além de ser importante, ele traz essas soluções. Porque quer queira, quer não, quando eu incremento o turismo, quando eu penso na possibilidade, quando eu penso nas oportunidades, eu vou olhar para um outro lado, eu vou olhar para um outro foco. É importante que a sociedade, ela tenha, na verdade, é o que eu chamo, Waldson, de a noção ou o desejo, não é, da força de vontade da gente poder incrementar cada vez mais, melhorar, receber bem. E eu acho que isso é tão típico nosso pernambucano. Logicamente, a gente tem que estar atento para algumas questões, é importante, é básico, educação, saúde, segurança, mas a gente precisa imaginar que o problema de segurança ele não é pontual apenas da cidade do Recife ou de qualquer outra cidade do estado. É um problema que é típico de qualquer lugar do nosso país. Né? A gente precisa, na verdade, rever conceitos de infraestrutura. Isso eu falo muito a nível de Brasil, a nível de mundo. A gente vive num mundo em que os problemas são bem conturbadores e eu vejo muito o turismo como a chave, a nossa válvula de escape. Né? Eu acho que viajar e a gente se divertir tem sido a esperança. E eu acho que privar isso e olhar para o turismo simplesmente pensar no problema de segurança, eu acho que é muito pouco perto das vantagens que eu acho que de saúde físico-psicológicas que o turismo tem a oferecer. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez hoje a seguinte pergunta: você costuma visitar os pontos turísticos da sua cidade? E olha só, 42% dos telespectadores que ligaram e participaram disseram que sim. 58% disseram que não. Espero que ainda não, né? Que depois de conhecer tantas belezas aqui no nosso estado, hoje no nosso programa, você passe a explorar um pouco mais esses pontos turísticos. É o momento de agradecer agora os nossos convidados, estamos na reta final. Antônio Mendes, ele que é gerente de estruturação de turismo, né, da Secretaria de Turismo aqui da Prefeitura do Recife, Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Muito obrigado por sua participação, Antônio. Um último recado, considerações finais. Fique à vontade. Waldson, a gente aqui agradece a oportunidade de estar aqui no Assunto do Dia, falar com vocês que estão aí em casa, os nossos telespectadores. A gente quer convidar vocês a visitarem a nossa página, o www.turismodorecife.com.br, para que vocês possam entender de roteiros, quais são as ações, o que é que a gente encontra aqui na nossa cidade, como é que você pode explorar melhor a cidade. Como a gente pode perceber aqui na nossa enquete do dia, muita gente ainda precisa conhecer muito mais Recife. Então, entre no nosso site, lance-se a esse favor. A gente está vivenciando o Dia Mundial, a semana comemorativa do Dia Mundial do Turismo. Amanhã vai ter passeio de catamarã com o pessoal do Doutores da Alegria. A gente vai ter os Vivas na Várzea, Lagoa do Araçá. Então é hora de você explorar e aproveitar melhor a sua cidade. Fica aqui o convite, vou mais uma vez repetir, turismodorecife.com.br, e a gente está sempre imaginando ou pensando que turismo é uma alternativa, e sejam todos muito bem-vindos. Recife é nossa. Muito obrigado, Antônio. Queria também agradecer o David Rodrigues, ele que é proprietário da empresa Rota Turismo e Lazer. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, claro, lógico, a Waldson e todos os telespectadores. A oportunidade é essa. Então temos aí a Rota Turismo, que é uma empresa de contemplação e viagem de turismo, fazendo as nossas atividades de Triunfo, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Paulo Afonso. E aquele que quer um turismo de aventura, nos procura com uma Super Radical. Né? O nosso contato, o nosso e-mail no caso, é contato@rotaturismoelazer.com.br. Se você quer um turismo de contemplação, você procura a Rota Turismo, que é Rota Turismo no Facebook e no Instagram, e uma atividade de esportes de aventura
é Super Radical 2509, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem algum telefone para contato? Sim, telefone para contato 99967-0086 ou 98762-7798. Ligue e entre em contato com a gente, que com certeza você não vai fazer mais parte dessa estatística. Você vai conhecer Pernambuco e Recife como nunca. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Obrigado, a você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!